Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta sobre as roupas do Kohen Gadol, sobre o azeite que seria usado para a menorá do Beit HaMikdash. A parashá nos conta sobre muitos detalhes detalhados, e a nossa pergunta é: por que Hashem, quando a gente fala Hashem é Deus, por que Hashem precisa de todos esses detalhes? O Rambam explica que todo assunto dos korbanot, todo assunto dos sacrifícios, é assim, que as pessoas antigas, diferente das pessoas modernas, as pessoas da nossa moderna quando eu tinha 6 anos de idade, há 60 anos atrás, vamos dizer assim, a gente era chamado de moderno. 62 anos atrás a gente era chamado de moderno, né? Mas hoje já é uma geração. Então, na minha geração, dependendo da idade de você que está me ouvindo, a gente já não costumava dar um presente para demonstrar afeto, a gente já falava uma palavra. A nova geração já manda uma mensagem, manda uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, já nem chega a falar pessoalmente. A gente ainda ia até a pessoa para falar pessoalmente, fazer uma declaração de todo o amor que temos por ela. E o que acontece é que as pessoas da antiguidade, elas só sentiam que faziam alguma coisa de verdade quando elas davam alguma coisa. A palavra não era o suficiente, tinha que ter uma ação. Então diz o Rambam que o povo estava acostumado a fazer idolatria. Eles faziam sacrifícios para idolatria, levava para a estátua umas frutas, levava para a estátua, faziam um sacrifício para a estátua, e levavam um animal para a estátua. Então, se os profetas judeus falassem que, olha gente, agora Deus não quer mais que vocês façam sacrifícios, é o suficiente vocês rezarem, é o suficiente falar umas palavrinhas, eles iriam sentir que eles saíram de uma santidade maior para uma santidade menor. Eles iriam dizer: olha, tem mais santidade lá na Deus me livre na idolatria do que aqui. Então, por isso, diz o Rambam, que Hashem pediu para fazer o que eles estavam fazendo para a idolatria, para fazer isso para o lado bom. Então eles estavam fazendo o sacrifício para a estátua, no lugar disso faz o sacrifício para Hashem. E aí a nossa pergunta e diz o Rambam, ainda antes da nossa pergunta, diz o Rambam que por isso que antigamente tinha a estátua, ela tinha o sacerdote, então Hashem pediu para fazer um Kohen, o nosso sacerdote de Hashem. A estátua, ela tinha um templo, Hashem pediu para fazer então o Mishkan. No templo tinha um altar, então Hashem pediu para fazer um altar. No templo da estátua se acendia incenso para a estátua, então Hashem pediu para fazer o Mizbech HaKtoret, o incenso para Hashem. Então, de acordo com o Rambam, tudo que está escrito na Torá sobre sacrifícios, sobre os sacerdotes, o Kohen, absolutamente tudo tem uma equação só, uma mensagem só. No lugar de fazer exatamente aquilo para a idolatria, no lugar disso faça para Deus, faça para Hashem. Assim diz o Rambam. A pessoa fazer um sacrifício para Hashem, ele estava sentindo que ele está fazendo uma coisa importante. Se ele só falasse uma palavra, ele ia sentir que não fez nada. Só que isso não justificaria todos os detalhes, porque na idolatria antiga não tinha tantos detalhes. Até a própria Gemara conta sobre Kamsa,
a história da atrapalhada entre o nome Kamsa e o nome Bar Kamsa, que causou a destruição do Beit HaMikdash, que esse Bar Kamsa, ele falou para os romanos que se vocês fizerem o sacrifício, os judeus não vão aceitar. Então isso mostra que eles estão organizando uma revolução. Eles são pessoas muito sinceras, então já que eles querem fazer uma guerra contra vocês, eles já não vão aceitar um korban. E isso que israelense era dugre, falava tudo na cara, isso deve ser uma coisa antiga, né? Que assim falou o Bar Kamsa, que eles são muito sinceros, assim eles vão expressar. E aí na prática, o Bar Kamsa no meio do caminho fez um defeitozinho no boi que os romanos mandaram para o sacrifício. Um defeitozinho, tem quem diz que era no lábio, tem quem diz que era no olho, mas que para eles isso não era considerado um defeito e para nós era. Então, quer dizer, a própria Gemara já diz que nós somos muito mais rigorosos em relação ao sacrifício, aos detalhes, do que as pessoas que não eram judeus. Então, o que a gente vê daqui é que realmente temos mais detalhes em relação ao sacerdote, ao Cohen, em relação ao Korban, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, se não foi feito exatamente daquele jeitinho, que tudo aquele trabalho era anulado. E a pergunta, por quê? Agora é a nossa pergunta. Por quê? Se o único motivo que Hashem queria era que a gente não fizesse sacrifícios para idolatria, então no lugar disso ele direcionou esses sacrifícios, transformou eles em um trabalho divino. Então por que precisou todos esses detalhes, que o sangue do sacrifício tem que ser jogado lá, e quantas vezes, e se é uma vez a menos, se é uma vez a mais? Por que precisa de todos esses detalhes? E aí nós entramos no assunto que é a sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo. O nosso mundo é chamado de Olama Asya, o mundo da ação. E cada ação aqui, ela vai causar lá em cima uma reação. Ou seja, se não existe ação, não existe reação. Então, aí entramos nesse detalhe, como nas pragas que tiveram no Egito. Hashem falou para Moshe, para ele dar uma cajadada no rio Nilus. E Moshe falou, olha, não posso dar uma cajadada nesse rio, porque quando eu era criança, esse rio me salvou a vida, minha mãe me colocou numa cestinha. Então Hashem poderia dizer, então vamos fazer o rio Nilus ficar sangue sem cajadada. Mas não, ele falou, então Aaron tem que dar cajadada. Se você for hoje lá no rio Nilus, a gente sabe que o cajado de Moshe, ele tinha uma altura, traduzindo para as nossas medidas, diz a Gemara, o cajado de Moshe tinha 5 metros. A gente não sabe se aqui a Gemara está dando um ênfase, porque diz o Zohar que a gente não precisa justificar um Midrash, e essa Gemara ela traz isso como traz o Midrash, vamos dizer. Então a gente não sabe se a Gemara está dando um ênfase ou se de verdade era essa medida, mas a Gemara diz que o Moshe Rabbeinu, ele próprio, ele era uma pessoa assim de uma altura bem maior do que o normal, o cajado dele era da altura dele, e vamos assim, entre nós, não importa a medida do cajado de Moshe, mas se uma pessoa pegar um cajado bem maior do que o de Moshe e for hoje para o rio Nilus, e Moshe Rabbeinu deu, o Aaron, na verdade não Moshe, se a pessoa pegar um cajado muito maior do que o cajado de Aaron e for para o rio Nilus e der 50.000 cajadadas, não estou dizendo uma, duas, três, estou dizendo 50.000, a pessoa vai ficar lá 10 anos dando cajadadas no rio Nilus, o rio não vai virar sangue. Só que naquele instante que tinha essa sincronização entre o mundo material e o mundo espiritual, e aquilo tinha que acontecer,
precisava da cajadada, sendo que o nosso mundo é o mundo da ação, e sem a cajadada aquilo não aconteceria. E agora a pergunta é simples. Quando nós falamos sobre qualquer ação da Torá, que a Torá pede para jogar o sangue daquela maneira detalhada, naquele lugar detalhado, é porque aquela ação, naquela hora, estava sincronizada com o assunto lá em cima. Esse é o único motivo que a Torá pediu para fazer isso. Cada ação tem uma reação, e já que a Torá tinha pedido para fazer os korbanot, pelo motivo da gente fazer o trabalho, no lugar de fazer o sacrifício para a idolatria, fazer para Hashem, então a Torá já aproveita para fazer essas sincronizações dentro desse tema, dentro desse assunto. Quer dizer, vamos aproveitar que já tem os sacrifícios, que já tem o Kohen Gadol, que já tem o sumo sacerdote, já tem o templo móvel. Então vamos aproveitar todas as sincronizações entre mundo material e mundo espiritual, que elas vão trazer lá de cima coisas muito importantes. Todas elas já vão acontecer dentro dessa categoria, dentro desse contexto, dentro desse tema. E aí a gente ganha tempo. Ou seja, no lugar de fazer várias sincronizações, a gente já está fazendo uma coisa, então dentro dessa coisa acrescenta ela mais detalhes, e cada um desses detalhes vai ser uma cajadada diferente, num aspecto diferente lá em cima. E de uma maneira geral, tudo que está escrito na Torá sobre Korbanot funciona dessa maneira. Tudo que está escrito na Torá, detalhes sobre o sangue do Korban, e quantas vezes tem que jogar esse sangue, aonde tem que jogar esse sangue, tudo isso são cajadadazinhas, são pequenas ações que vão causar lá em cima grandes reações. E porque essas ações foram escolhidas, sendo que a gente já estava dentro desse assunto, então no lugar de sair do assunto e tipo, Moshe Rabbeinu tem que transformar o rio Nilo em sangue, então a gente pediu para que a cajadada seja dada sobre o rio. Se todo assunto do Beit HaMikdash, todo assunto dos Korbanot, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Agora, não é uma coisa simples de entender, mas assim, está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente. Quando uma pessoa deu um soco no olho do outro e o outro parou de enxergar, diz o Zohar, nessa hora lá em cima é decretado para ele que ele vai perder o olho. Depois a gente entra agora em formas de pagamento. Então ele vai ter algumas reencarnações para retificar isso. Pode ser que vai ser dividido em vários pagamentos, tipo, cada reencarnação ele vai precisar de um óculos num grau muito, muito grande, e ele vai ter catarata, vai ter miopia, vai ter... Então ele vai sofrer, mas no lugar de sofrer tudo de uma vez, vai sofrer em pequenas prestações. Ou pode ser que ele vai trocar isso por boas ações, ou seja, ele vai patrocinar uma operação de catarata e vai salvar a vista de alguém, e etc, etc. Quer dizer, como ele vai retificar isso? Vai ser proposto para ele, vai surgir a oportunidade, a gente vai colocar na frente dele a oportunidade de fazer isso, de como retificar o que ele fez de uma maneira positiva. E de uma maneira geral, no mundo da Kedushá, funciona assim. Na hora que a pessoa deu um soco no olho do outro, o outro perdeu a visão, é decretado que ele vai perder esse olho, surge um anjo, que esse anjo é responsável por levar o olho dessa pessoa.
E esse anjo ele vai existir até o dia que esse decreto que paira sobre essa pessoa for anulado. Esse decreto vai ser anulado ou pelas boas ações, por meio de boas ações que ele fizer, dentro dessa mesma categoria. Pode ser assim, ensinando jovens a não ficar olhando para coisa feia na internet. Isso também funciona. Isso acho que funciona mais do que qualquer outra coisa. Tinha uma vez eu contei, muitos anos atrás, uma pessoa me perguntou qual que é o problema em olhar uma mulher sem roupa na internet. A mulher está ganhando uma fortuna, ela está super feliz, a pessoa que está olhando fica feliz, a pessoa que tem o site, que provavelmente, Deus me livre, não quero suspeitar de ninguém, né? Está escrito que alguém que suspeita do outro e não é de verdade, quer dizer, o outro não tem esse, que ele, Deus me livre, fica doente. Então não quero suspeitar de ninguém, mas aquela pessoa me apresentou três argumentos. Ele falou: a mulher que apareceu lá ganhou um dinheiraço, está super feliz com o dinheiro dela. A pessoa que viu ficou feliz, a pessoa que pagou para ver ficou feliz, e a pessoa que organizou tudo isso, que é o dono do site, ele ganhou muito dinheiro, ele ficou muito feliz. Então ele perguntou qual que é o problema. Aí eu falei: olha, agora que você falou que não tem problema nenhum, né? Graças a Deus. Eu era professor da filha dele, e eu falei: olha, sua esposa é muito bonita, sua filha é muito bonita, e nós, judeus, quando a gente tem um bom negócio, em primeiro lugar a gente coloca a nossa esposa e a nossa filha dentro do negócio. Então se o negócio é tão bom assim, aí coloca lá as fotos da sua mulher, as fotos da sua filha. Aí a pessoa se transformou, ele virou lobisomem. Começou a gritar, ele falou: minha mulher nunca vai estar no lugar desses, a minha filha nunca vai estar no lugar desses. Eu falei: até agora você estava falando que é muito bom, ela ganha, ele ganha. Agora que tem um bom negócio aí, essa mulher pode ganhar uma fortuna. A minha mulher! Aí gritou, berrou. Aí eu falei: agora você está entendendo, né? Quer dizer, assim, a gente sabe que quando Hashem pede para não fazer uma coisa, quer dizer, Hashem, ele quer o nosso bem. De vez em quando a gente não vê esse nosso bem de cara, né? De vez em quando a gente demora um pouco para cair a ficha de que isso é o nosso bem. Então, graças a Deus, nesse caso a pessoa acabou entendendo. Mas assim, Deus me livre, uma pessoa que em outra reencarnação deu um soco no olho de alguém, e nessa reencarnação ele está ensinando jovens que a gente não tem que ficar olhando para pessoas sem roupa na internet. Isso já é o conserto. Quer dizer, ele consertou de uma maneira positiva. No lugar de ele perder o próprio olho, ele salvou o olho do outro. Então, de qualquer maneira, esse anjo que foi criado está lá, e o anjo alguma coisa vai ter que levar. Então, o segredo dos korbanot era isso. A pessoa tinha que trazer um korban, tinha que trazer um sacrifício pela coisa ruim que ele fez. E aquele anjo que ia levar essa pessoa, no lugar de levar a pessoa, levava o animal. Esse era o segredo dos korbanot. Aí toda aquela sincronização, porque precisava exatamente daquele sangue, tudo isso está sincronizado em volta disso. Quer dizer, você tem aqui uma equipe inteira de anjos que eles são responsáveis por cada detalhe em relação a nós, e a gente, por meio desses detalhes dos korbanot, a gente conseguia se livrar do time inteiro. Hoje que não existe mais o Beit HaMikdash, não temos mais o Kohen, e a gente continua lendo essas partes da Torá. Dizem nossos sábios: Kol haosek betorah Torah, que ele escreva lá. A pessoa que ele estuda um assunto na Torá é como se ele tivesse feito isso. Ou seja, o Kohen, para fazer o Korban, ele precisaria na prática estudar como fazer o Korban, precisaria fazer um curso. Então a gente, na hora que
na hora que a gente estuda as leis do Corban, a gente já está fazendo parte disso. Ou seja, parte dos sacrifícios é estudar as leis do sacrifício. Sem estudar as leis do sacrifício, o Cohen não saberia fazer o sacrifício. Então, a gente estudando essas leis, a gente já está fazendo uma parte disso. Então, a pessoa que está segurando numa parte, ele já está segurando na coisa inteira. Ou seja, pelo fato de a gente estar estudando as leis do sacrifício, lá em cima é considerado como se a gente estivesse fazendo esse sacrifício. Então, por isso, hoje, nós continuamos lendo essas leis, e na hora que a gente lê, isso serve para livrar a gente de vários detalhes que nós desconhecemos, graças a Deus. É tipo, a pessoa vai de máscara. Hoje a nossa geração já está um ano assim, lutando contra a epidemia. A pessoa vai de máscara, ele sabe que, olha, caso a coronga esteja lá próximo a ele, a máscara, pelo menos nesse caso, vai ajudar ele. Então, caso não esteja, aí, graças a Deus, ele não perdeu nada. Então, da mesma maneira que a gente lê essas leis dos Korbanot, caso a gente estivesse precisando disso, aí com certeza isso serviria para nós. Caso a gente não estivesse precisando disso, nós temos o mérito de ter lido a Torá, o mérito de ter estudado a Torá, que é uma coisa muito importante. Então nossa parashá nos conta sobre o Cohen, sobre o azeite de oliva que era usado na menorá. Por trás de cada coisa existem segredos cabalísticos muito profundos. Nós estudamos isso de uma maneira bem superficial, mas sabemos que estamos participando de tudo isso. Ou seja, mesmo sem saber todos os segredos que estão por trás disso, mas nós estamos pegando, tipo, a criança está segurando uma parte da calça do pai até a altura dele, até a altura da criança. Ela está segurando o pai inteiro, não importa que a parte da calça do pai que ele está segurando é um pedacinho de pano, e o pai é muito melhor do que isso, mas aqui é a mesma coisa. A gente está estudando uma parte da coisa, a parte revelada do sacerdote, dos objetos do Mishkan, das roupas do sacerdote, de todos esses detalhes que aparentemente para nós eles não têm motivo, mas que lá no mundo espiritual eles são aqui embaixo a ação que lá em cima causava a reação, e agora a gente ainda tem essa sincronização, claro que muito menor do que antes, mas com certeza as coisas ruins que tentam nos atacar também são muito mais fracas do que antes. Ou seja, as pessoas na época do Beit HaMikdash eram almas mais elevadas, e o lado bom deles era melhor do que o nosso, mas aí também, para que haja o livre-arbítrio, também o lado ruim era pior do que o nosso. Nós somos já a geração do Mashiach. Nossos sábios dizem, comparam nossa geração de Mashiach, os calcanhares do Mashiach. Nós somos a geração a parte mais baixa do corpo, a planta do pé. Isso é a nossa geração, esse é o nosso nível. Qual é o nosso nível? Nosso nível não é cabeça. Oi? O nosso nível é planta do pé. Esse é o nosso nível espiritual. Então, para nós, só ler o que está escrito já está bom, sem precisar entender profundamente. Mas a gente sabe que o fato de constarem lá todos esses detalhes é por causa que, espiritualmente, tudo isso é muito importante.
Então, tzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e kol tov, muita alegria.